A nossa conferencista é engenheira civil pela Universidade de Brasília, com especialização em engenharia sanitária pelo Instituto IHE, na Holanda. Antes de sua formação, em 2010, já trabalhava no setor de água, iniciando sua carreira profissional no gerenciamento do projeto de integração do Rio São Francisco. Trabalhou em Belo Horizonte com gerenciamento em projetos de abastecimento de água para a planta de mineração de ferro e depois, de volta a Brasília, trabalhou com projetos técnicos em saneamento urbano. Posteriormente, trabalhou no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, como consultor em saneamento. Em 2015, foi para a Holanda, com bolsa de Rotary, se especializar na área de técnica de saneamento do IHE, Instituto de Educação em Águas da Unesco, que está sediado em Delft. Aproveitando a estadia na Holanda, trabalhou em uma empresa de tecnologia de tratamento de água, PWNT, filiada à Companhia de Abastecimento de Água do Norte da Holanda. No seu retorno ao Brasil, em 2018, trabalhou como consultora na área e agora é especialista em saneamento do Banco Mundial. Nasceu em São Paulo, mas se criou em Brasília, é casada com Rodolfo e possui Maia, de 2 anos, e Lupe, de 1 ano. A primeira, uma labradora, e a segunda, mestiça. A nossa palestrante é Viviane Virgolin, que vai nos falar sobre a reconexão com o Rotary. Essa nossa convidada de hoje é alumna com essa bolsa do Rotary, e agora, então, ela vai falar sobre a sua experiência e, especialmente, sobre a reconexão. Passo a palavra à nossa conferencista Viviane Virgolin. Obrigada, Carlos. Você tem 20 minutos, com mais um plus, se for necessário, e depois faremos perguntas. Ótimo. Obrigada, Carlos. Obrigada a todos pelo convite. Ao Chico, por ter me convidado aqui para falar hoje. Espero que vocês me escutam bem. Sim. Bom, o Chico que fez o contato comigo, né, me convidou para falar aqui um pouco dessa bolsa do Rotary que me apoiou nos estudos de mestrado na Holanda, né. Sou muito grata pelo Rotary, porque é uma instituição maravilhosa, com uma missão que eu admiro muito, e que está totalmente alinhado com o meu propósito profissional, que é promover o saneamento, aliado ao fim da pobreza e desenvolvimento humano, que também é missão da instituição que eu trabalho hoje, que é o Banco Mundial. A minha história com o Rotary, ela é antiga, porque meus pais eram rotarianos. A minha mãe foi a primeira mulher rotariana do Clube Sudoeste, e ela colaborava com jornais, com grupos de estudantes, que casam muito com ela, que era professora da UNB, e meu pai também era rotariano na época, fez até visitas à uma tribo indígena, acho que era Xingu, isso lá em 95, 94, enfim. Então eu já tinha participado até de algumas reuniões do Rotary quando eu era criança, assim, mas depois de muitos anos eu comecei a minha própria trajetória com o Rotary, que foi quando eu resolvi fazer o mestrado. Bom, como o Carlos colocou, eu sou engenheira civil formada pela Universidade de Brasília, e eu sempre tive uma paixão pela área de águas dentro da engenharia civil. Isso também tem muita influência lá do meu pai, que também é um engenheiro bem renomado, né, na área de saneamento. Então eu comecei assim, minha carreira seguindo os passos dele, né, fazendo desenhos no AutoCAD, revisando texto para ele, mexendo com orçamento, e a hora que eu vi eu já estava atuando na área, mesmo antes da faculdade. Então eu entrei e sempre fui mais focada nessa área de água mesmo, que foi onde eu peguei gosto, né, pela profissão. E eu comecei a trabalhar com estágios, né, que foi lá no PISP, né, Projeto de Integração do Rio São Francisco, e dali já fui contratada como engenheira, e eu sempre quis fazer o mestrado, mas eu ficava muito na dúvida se eu queria fazer um mestrado na área de gerenciamento ou numa área técnica, então foi bom que eu tive esse tempo profissional antes de poder escolher em que eu ia me especializar. E assim, o mestrado, ele é muito importante,
Mas no Brasil, dada a nossa forma, né, de ensino, não é essencial para trabalhar. Quer dizer, só com a formação do bacharel você já pode trabalhar na área sem ter o mestrado, e isso é diferente, porque no exterior, por exemplo, lá na Holanda, o sistema de educação dele é de 3 anos de bacharel e 2 anos de mestrado. Então, todo mundo tem que ter o mestrado para poder atuar como engenheiro, né? Então, aqui no Brasil, eu comecei a trabalhar, mas eu percebi cada vez mais a necessidade, e principalmente quando eu fui trabalhar no BID, que eu percebi que eu só conseguiria ir em frente com o mestrado. Então, eu comecei, até procurei o UNB para fazer algumas matérias como aluno especial, mas eu resolvi mesmo fazer uma dedicação exclusiva com o mestrado. E daí eu comecei a pesquisar e já tinha ouvido falar no IHE, mas assim, comecei a pesquisar meio sem acreditar que era possível, mas eu achava super interessante, mas meio fora do alcance, até porque, contando um pouco da minha vida aqui pessoal, né, em 2015 foi o ano que eu casei, então fiquei até na dúvida, será que eu poderia ir para a Holanda, se daria certo, mas deu tudo certo porque lá também tinha a Universidade Técnica da TU Delft, que interessou meu marido, e aí deu certo da gente ir. Bom, na página do IHE já tinha algumas opções de bolsa, e ali tinha um grande destaque a bolsa do Rotary, que foi aí que eu fiquei interessada. Só para contextualizar um pouco, o IHE ele é um instituto de educação em água, né? Ele tem cursos de mestrado, de doutorado e pesquisas em várias áreas de água. Então, tem o saneamento, que nesse caso até o curso dividido de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Eu faço esse parênteses porque no Brasil o saneamento é uma coisa só, água, esgoto, drenagem e manejo de resíduo sólido, mas no exterior isso tudo são classificações bem distintas. Eles têm cursos também na área de gerenciamento de água e governança, na parte mais técnica de engenharia de hidráulica, hidrologia, hidroinformática, engenharia costeira, água subterrânea, enfim, e tem a área ambiental também. E também só queria colocar que não necessariamente precisa ser engenheiro para entrar. Eu tive colegas com muitas formações, como, por exemplo, biólogos, agrônomos. Então, para qualquer profissional que tenha interesse de se especializar nessa área de água, né? O IHE ele faz parte do guarda-chuva da Unesco. Então, ele foca nesses problemas e desafios globais. Por exemplo, mudança climática, as secas, as enchentes, melhoria de qualidade da água, no caso do saneamento, a universalização ao acesso, pobreza, urbanização. E isso tudo, eles focam nos profissionais, para formar os profissionais nessas áreas, e focam nas pesquisas também, motivada por esses grandes desafios globais. Claro que isso inclui também um foco tecnológico para mitigar esses problemas. E essa visão, né, casa com os objetivos da ONU, mas também casa com os objetivos do Rotary, por isso é uma parceria muito interessante. É interessante para o IHE focar em profissionais de países em desenvolvimento que vão trazer soluções para os seus países, e é interessante para o Rotary apoiar a formação desses profissionais, que colaboram também com os objetivos do Rotary, né? Então, é uma parceria muito interessante. Na época que eu fui, o Rotary financiava integralmente as bolsas de estudos. Eu não sei muito bem como funciona hoje, mas entendo que tenha mudado um pouco a forma do financiamento. Mas na época que eu fui, foram 10 alunos, 10 candidatos do mundo inteiro. Do Brasil tinham 2. Então, assim, é uma bolsa disputada mundialmente. E é muito reconhecida também. Eu vi que, principalmente os meus colegas africanos, tinham um conhecimento muito grande dessa bolsa já de muito tempo. E no Brasil, ela é recente, né? É uma modalidade que está sendo mais conhecida assim, aos poucos. Quando eu entrei, foi uma novidade, né? Quando eu decidi que eu ia queria estudar no IHE, eu nem tinha um plano B. Eu estava muito confiante na minha decisão que eu queria o IHE, e estava muito confiante que a bolsa do Rotary ia dar certo, né?
tinham as outras opções, mas eu achei que a do Rotary casava mais com que seria mais acessível para mim, né? Então, eu me inscrevi no IHE em paralelo, eu fui buscando as orientações da Bolsa. Porque, na verdade, você tem que primeiro ser aprovado pelo IHE e depois que você pode fazer a solicitação da Bolsa pelo Rotary. Bom, então eu fui atrás, né, dos clubes. E aí minha mãe, que já era rotariana, entrou em contato com alguns conhecidos dela, e aí ela lembrou do Clube Sudoeste, se lembrou do ex-presidente Rubem Chama, e aí a gente entrou em contato diretamente com o clube, e fomos convidados para participar de reuniões, e fomos recebidos assim, de braços abertos mesmo. Que não é uma novidade, porque o Rotary sempre tem esses braços abertos para todos os participantes, né? Quem me recebeu lá foi o Ronaldo Campos, o Vander Tavares, que era o presidente da época, e o Ivan Barreto, né? Então, eles me apoiaram, assim, muito mesmo. Aí, então, a gente chegou em outros nomes, do Ricardo Seoga e do Chico, do Schubert também, e do Chico, que já era responsável pelas bolsas desde então. Então, junto com esse pessoal do Rotary, a gente foi descobrindo junto o processo de como era para se candidatar à bolsa. E quem coloca as regras, as condições ao Rotary Internacional, mas assim, estava tudo muito bem descrito, passo a passo. Então, assim, para quem está buscando aí participar, recomendo que leia muito atentamente o material, porque ali está descrito certinho como é que se aplica para a bolsa. Né? O processo claramente requer uma entrevista, né? Eu me lembro que até foi um sábado de manhã que eu fui lá no Rotary, o Ronaldo, o Ricardo e o Chico já me conheciam, né? Mas fizeram a entrevista comigo, mais pelo protocolo, porque a gente já tinha conversado assim, extensamente. E aí fizemos a aplicação, ela é toda online, né? E assim, não teve dificuldade, foi só realmente um processo novo, porque o Rotary está mais acostumado com a Bolsa pela Paz, e esse processo do IHE, ele tem um processo exclusivo para essa universidade, né? E apenas para alguns cursos, eu me lembro que não era para todos os cursos, né? Bom, quando veio o resultado, obviamente fiquei super feliz, compartilhei essa felicidade com o pessoal do Rotary e tive pouco tempo para preparar para a mudança, né? Uns 2, 3 meses, assim, e fui. E o IHE é um instituto também muito organizado, ele está preparado para receber os estudantes internacionais, porque ele é um instituto internacional que, vamos dizer assim, acidentalmente está lá em Delft. Então, assim, eu lembro que a equipe foi me receber, a equipe do IHE mesmo foi me receber no aeroporto, tinha uma van contratada pelo Instituto, que levou a gente até lá, tinham até, assim, almoço para dar para os alunos, umas marmitinhas, né? Fui lá pegar minhas chaves para o apartamento. Bom, e no ano seguinte eu também pude retribuir, né? Eu ajudei os novos estudantes que chegaram, também nos organizamos bastante. Daí os estudantes já vieram de trem, mas tinha uma equipe lá no aeroporto, uma em Delft, enfim, pudemos ajudar muito os estudantes que chegaram. E logo na primeira semana, a gente teve um jantar com o Rotary, que foi bem interessante, também nos receberam de braços abertos lá, como não poderia ser diferente. E, assim, a gente adota um rotariano, né? Então, assim, tem muito suporte. E a minha rotariana era chamada Yannick, e ela me recebeu super bem. Ela, assim, a gente tinha um contato próximo, né? Eu até passei Natal com a família dela, e ela me ajudava até, assim, na entender a cultura da Holanda, conhecer algumas coisas de lá. Então, assim, foi muito importante o suporte que o Rotary me deu lá. Claro que eu fui convidada para participar das palestras, mas era tudo em holandês. E eu, assim, a gente não tinha tempo para aprender o holandês, né? Com tanto de aula, o curso é bem intenso, então não teve tempo. Então, assim, eu até cheguei a participar de uma palestra lá, enorme, cheia de rotarianos, mas não entendi nada. Bom, eu participei de uma outra reunião dele, que eu até apresentei uma ideia de projeto que
foi uma solicitação lá do Ronaldo, que era um projeto de reciclagem. O pessoal recebeu muito bem, né? Eles ficavam interessados em poder ajudar a financiar esse projeto, mas o projeto precisava ainda amadurecer muito para poder chegar nesse ponto de financiamento. Mas eu queria colocar isso porque, assim, existe muito interesse, eles investem muito nos países de desenvolvimento e é importante contar com a ajuda deles e ter interesse de lá. Bom, voltando para a Bolsa, eu sei que tem algumas pessoas aí que eu convidei 2 meninas para escutarem hoje que estão interessadas, né? Então, vou falar um pouquinho da Bolsa. É uma bolsa que cobre os custos, né, de aluguel, de comida, na época acho que eram uns 900 euros, e o IHE dá todos os materiais. Então, realmente, dá para ir, só não dá para fazer as viagens, né, porque quando você está na Europa, obviamente, você quer conhecer tudo, e aí é bem à parte, obviamente. A cidade de Delft é uma cidade linda, pequena, fácil de transitar ali, é uma cidade estudantil, porque também tem todo o campus da TU Delft, que é uma universidade muito grande, e a gente também até pode usar toda a infraestrutura que eles têm lá. Né? Tem a opção, o IHE mesmo oferece alguns dormitórios para os alunos, você pode escolher se você quer dividir ou quer individual, depende muito da situação de cada um, mas realmente o curso é maravilhoso, a riqueza técnica, assim, espetacular. O ambiente internacional, que eu acho que é o mais valioso dessa experiência toda, porque tanto os alunos quanto os professores são todos internacionais, tinham poucos holandeses lá, inclusive. Então, assim, a gente tem a possibilidade de compartilhar todas essas visões internacionais e isso enriquece muito, tanto o lado profissional quanto pessoal, obviamente, né? Esses professores também, muitas vezes, eram consultores internacionais. Então, eles, à medida que eles iam dando aula, eles iam falando sobre como tal assunto funcionava lá na China, na Índia, enfim, e isso enriquece muito o conhecimento profissional. Né? Inclusive, tivemos professores brasileiros participando lá, eles dão aula também, são 2 professores da UFMG, que é o Marcos Sperling e o Thierry Char, os 2 foram lá dar aula para a gente também. Bom, o foco deles, né, do meu curso de saneamento, tinha o foco em tecnologia, né, trazendo ali o estado da arte, da tecnologia europeia, mas também tinha foco em soluções para países em desenvolvimento, porque, por exemplo, se a gente está falando em saneamento no Brasil, no interior do Brasil, é óbvio que a gente vai usar tecnologias simplificadas e adequadas àquela realidade. E eles levam muito isso em consideração, né? A mão de obra menos qualificada, então a tecnologia que você vai usar ali é muito diferente da tecnologia que você vai usar no centro de São Paulo, que o espaço é reduzido, enfim, é possível usar tecnologias de ponta ali. Então você tem esses 2 lados ali para poder até comparar e trazer todos esses conhecimentos para o Brasil, para o país, né, do aluno que tá lá participando. E outra diferença que eu notei também é que os alunos, eles são já profissionais, né? É diferente, como eu falei lá no início da apresentação, o modelo de ensino lá da Holanda é 3 anos de bacharel, 2 anos de mestrado, então o pessoal do mestrado ainda está muito cru. No IHE, até pelas exigências das bolsas, e a bolsa do Rotary exige, pelo menos na época que eu me inscrevi, exigia profissionais de no mínimo 3 anos de experiência. Então, você está ali com alunos já profissionais para poder trocar essa bagagem toda de informação. E isso faz o curso ficar mais interessante também, né? Bom, eu acho, assim, eu tive um conhecimento bem amplo da área que eu fui lá para estudar e aprofundado também, né? E foi assim, uma experiência maravilhosa, tanto de aprendizado profissional quanto pessoal, e assim, os meus colegas lá viraram uma família, a gente tem contato até hoje, e é incrível dizer assim, que a gente conhece a gente realmente de tudo quanto é lugar do mundo. Então, eu super recomendo, né, quem tiver oportunidade, interesse de aplicar para uma bolsa do Rotary para estudar no IHE, foi a melhor experiência da minha vida, assim, completamente transformadora, e isso graças ao Rotary, então eu sou muito, muito grata. Eu fiquei lá mais 1 ano depois que eu terminei meus estudos, poderia até ter ficado mais, porque eu estava trabalhando lá, mas eu queria voltar,
e até quando a gente olha os compromissos, né, que a gente tem aqui, eu achei que fazia todo sentido voltar, até pelo compromisso de aplicar o aprendizado, né, todo aqui no Brasil. E eu faço isso diariamente. Né, eu trabalho no Banco Mundial, que também está, como eu disse, totalmente alinhado tanto com o IHE quanto a ONU, e eu aplico esse conhecimento, né, de saneamento para trazer para as comunidades que não têm saneamento, que precisam de água, que precisam de tratamento de esgoto, que isso, como todo mundo sabe, é um tema extremamente relevante no Brasil. Né? Então, assim, eu consigo contribuir diretamente para o país, né, e diretamente ou indiretamente para os objetivos do Rotary, né? Então, o Rotary capacitou um profissional, né, que pude trazer experiência, né, e o conhecimento para aplicar no Brasil, que eu acho que é isso, né, que é o válido da Bolsa, né? Então, é muito interessante poder estar contribuindo hoje, e eu tenho interesse de contribuir com outros projetos do Rotary, né? Vejo que tem várias oportunidades, e assim, hoje eu participo, vamos dizer que a pandemia atrapalhou um pouco, mas o Chico até criou um e-clube, que tem muitos alumni, e é um ótimo ponto de partida, né, para a gente poder entrar no Rotary e começar a contribuir. Bom, essa é a minha história, espero ter conseguido passar um pouco dessa experiência, né, que foi maravilhosa, e motivado aqueles que têm interesse em seguir esse caminho. É uma pena que não posso conhecer vocês pessoalmente, né, ao vivo, né, por causa dessa pandemia, enfim. Mas eu permaneço disponível para tirar dúvidas. Muita gente já entrou em contato comigo para saber como faz para entrar no IHE, como faz para buscar uma bolsa do Rotary, e eu pude ajudar muita gente. Posso falar que da Ana Clara, que foi minha colega e hoje é uma grande amiga, e agora está morando lá na Irlanda, trabalhando lá, e o Bruno Peixinho, que também faz parte aí do Rotary, e está lá na Holanda hoje, estudando ainda, né? Formará em breve. Então, assim, se qualquer pessoa tiver interesse, quiser saber um pouco da experiência da Bolsa, ou mesmo assim, como é estudar fora, né, como é a experiência, não necessariamente do IHE, mas assim, posso conversar, tenho o maior prazer. E só queria falar, assim, que também muita gente pode achar até inacessível, né, poxa, eu vou largar tudo para estudar 1 ano e meio, para fazer mestrado, mas assim, o IHE tem outras modalidades, tem cursos menores, ele é composto por módulos, né, então você pode optar por fazer apenas um módulo profissionalizante ali, que você pode pedir ou não um certificado, dependendo se você vai ficar para fazer a prova, mas são 3 semanas, você pode ir lá, assistir aulas, enfim, tem outras possibilidades, obviamente, cursos online, e é isso. Queria agradecer mais uma vez por terem me chamado e fico à disposição. Né? Obrigada a todos. Os honorários aqui no nosso clube são na forma de um certificado, tá? Agora vai virtualmente, o Chico vai encaminhar, mas dentro em breve espero que nós possamos fazer uma reunião no nosso clube e nós convidaremos você para receber pessoalmente, tá? Muito obrigado aí pela a sua fala, tá? E as contribuições que você trouxe aí no dia de hoje para nós.